a carta à igreja de Tiatira me exibe de um modo muito claro que o mal não vem de fora, o mal nasceu no seio da própria igreja. Nós não somos atacados pelos lobos vorazes de fora. Os nossos maiores inimigos são lobos que surgem no nosso próprio seio. A carta de Tiatira exibe exatamente isso, porque os cristãos começaram a trocar a palavra pela tradição. E a partir do ano 538, aliás, em 538 o bispo de Roma assumiu a supremacia por completo. A última tribo bárbara, denominada de ostrogodos, que impedia o avanço, a supremacia do bispo de Roma, essa última tribo bárbara foi destruída no ano 538 e a supremacia do bispo de Roma passou a ser total, completa e absoluta. E aí estabeleceu-se o bispo de Roma como intermediador entre Deus e os homens, papel que pertence a Cristo. Estabeleceu-se heresias como obras humanas para expiação de pecados, longas peregrinações para pagar a tua dívida junto a Deus, adoração a imagens, imortalidade da alma, Virgem Maria, domingo como dia de guarda. E aliás, o domingo como dia de guarda tem uma história interessante, porque surgiu desde os tempos remotos da Babilônia. Você sabia que, de acordo com Gênesis capítulo 10, o fundador da Babilônia chama-se Nimrod? Nimrod, um caçador, fundou a Babilônia, de acordo com o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Certamente ele foi o responsável pela construção da Torre de Babel. E ele também fundou outras cidades, uma delas Nínive, capital da Assíria, um dos reinos mais violentos que já surgiu na história dessa terra. Ele funda estas cidades e ele era casado com uma mulher chamada Semaríamis e de repente ele morre. Mas o que diz a mitologia? De que ao morrer, ele foi direto para o sol. E o que ele faz? Envia raios solares, e tais raios solares engravidam sua esposa que ficou aqui na terra. E de um modo miraculoso, o filho nasce, e esse filho seria o redentor de toda a humanidade. O Messias pagão, interessante, nasceu no dia 25 de dezembro. Diante do que se levanta, ele é o Deus Sol. Nimrod passou a ser adorado como Deus Sol e adorado num dia específico. E de repente, quando o paganismo se funde com o cristianismo, a herança de adoração do Deus Sol entra no seio da igreja cristã primitiva. E o resultado é que o dia de guarda é mudado do sábado para o domingo, dentro do contexto do grande conflito. Deus está revelando tudo isso no Apocalipse e coloca este período em evidência como sendo o período de Tiatira, tal qual Jezabel afrontava Deus e seus profetas, tais cristãos estão afrontando Deus e sua palavra. E aí você vai para o período de Sardes, que é uma das igrejas que está nessa sequência, e olha o que diz o verso 2 aqui do capítulo 3 de Sardes. Um conselho, verso 2, capítulo 3, verso 2. Veja de modo claro. Verso 2 diz assim: vigiai, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. É interessante existir a palavra vigiai na carta de Sardes. Porque quando você olha para esta cidade, ela foi conquistada 2 vezes. E ela ficava no alto de um monte, com muralhas poderosíssimas. E humanamente falando, quem aqui ia conseguir conquistar Sardes? Ninguém. Todavia, as 2 vezes que ela foi derrotada, as 2 vezes que os inimigos conseguiram dominá-la, foi da seguinte forma, foi com a seguinte estratégia. Durante a madrugada, enquanto toda a cidade dormia, alguém veio escalando os muros, transpôs os muros, abriu o portão por dentro, o exército invadiu e tomou toda a cidade. As 2 conquistas aconteceram exatamente assim, conforme a história. E aí, a mensagem, usando o contexto histórico, é direcionada ao nosso coração, dizendo: vigiai. Quantas vezes Jesus disse isso quando aqui esteve? Vigiem.
Pedro disse, Jesus, eu estou orando por você, o diabo está cirandando ao teu redor, vigia, meu filho. E a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite não é diferente. Estamos no cenário do grande conflito, a luta do bem contra o mal, marchando a passos largos em direção ao tempo do fim. Jesus está prestes a voltar e Deus está dizendo para você nessa noite, vigia. Abre teu olho, presta atenção, não fica desatento ao que está acontecendo, vigia. É o alerta de Deus para você, pastor, o que é vigiar? Guardar as entradas da alma. Presta atenção no que você vê, presta atenção no que você escuta. Vigiar é guardar os acessos à tua alma, filtrar o que não presta. Ah, pastor, besteira esse negócio de selecionar música, filtra o que não presta. Besteira esse negócio que eu não posso ver o que eu quiser na televisão. Filtra o que não presta, meu filho. Você está construindo o teu caráter, você está no seu desenvolvimento. Que fé bem alicerçada é essa se somente se alimenta de lixo? E presta atenção, o Espírito Santo muito em breve, quando a palavra for retirada das nossas mãos, ele nos fará lembrar das coisas que estão aqui. Eu pergunto, tem palavra de Deus aqui? Tem palavra de Deus aqui? Talvez você tenha a série inteira da Netflix aqui, mas quanto da palavra de Deus tem aqui? Vigia, filtra as coisas que estão chegando a você. E aproveita aquilo que é construtivo, aproveita aquilo que edifica, aproveita aquilo que vai trazer desenvolvimento da sua fé. Depois você diz, ai pastor, eu não sinto Deus. Ai pastor, eu não tenho fé. Eu oro, sinto que Deus não me escuta. Claro, você só se alimenta de lixo. Como vai sentir a ação do Espírito Santo se você está plugado no pecado? Como vai sentir a ação do Espírito Santo quando você exclui o conteúdo que te traz crescimento e só coloca lixo na tua cabeça? A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo estudar a palavra. Se você não ouve, se você não estuda, não tem fé, meu lindo. E aí depois, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei. Alimente-se do que te traz crescimento e você vai ter uma experiência de desenvolvimento espiritual fantástica. Você vai ouvir a voz de Deus, porque vai estar conectado com a palavra dele. Ah, pastor, isso é legalismo. Não, isso é coerência. Não é legalismo, é coerência. Se eu quero passar em matemática, o que eu vou estudar? Geografia? Eu vou estudar matemática. Se eu quero desenvolver a minha fé, o que eu vou fazer? Ler a palavra, orar, ler a palavra, orar. Buscar a Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Lembra da palavra de Jesus? Vigiai, vigiai, vigiai. É guerra, meu irmão. Tem que vigiar. Você já viu um soldado no meio da batalha desatento? Se ele está desatento, ele é um alvo fácil do inimigo. Você lembra da história de Gideão? Os homens foram saindo, foram mandados embora. O filtro foi se desenvolvendo e restaram apenas 300. Por que os 300 ficaram? Porque quando eles desceram para beber água, eles levaram água à boca, mas eles ficavam olhando ao redor. Aqueles que beberam água feito cachorro, com a cabeça baixa, sem noção do que estava acontecendo, Deus disse, manda voltar, porque não serve para ser soldado. Agora aqueles que beberam água vigiando, esse serve. O que significa isso? Beber água é uma necessidade, gente. Deus não está impedindo você de suprir suas necessidades. Você tem necessidade de namorar? Namora, meu filho. Tem necessidade de trabalhar? Trabalhe. Estudar? Estude. Tem necessidade de comprar uma casa maneiríssima perto da praia? Compre. Tem necessidade de viajar ao Havaí? Vá. Quer ir para a Europa? Vá, meu filho. Supra tuas necessidades. Deus não impede. Mas no meio do desenvolvimento, em que você está suprindo tuas necessidades, você não pode perder de vista a batalha do bem contra o mal. Porque senão, focado nas tuas necessidades, o diabo te atropela. Viu o que é vigiar? É levar a vida na boa, mas atento à vontade de Deus em tudo que você faz. Vai namorar? Vontade de Deus qual é? Vai fazer uma operação financeira? Vontade de Deus qual é?
Ei, Deus dirige os teus passos ou você o busca só quando é conveniente? Quando o circo pega fogo, quando a coisa aperta, quando o Covid te alcança, quando o câncer bate a tua porta, rapidinho você começa a olhar Deus, Deus e Deus e Deus. Ei, mano, vigia agora. Estamos no meio de uma guerra, estamos no meio de um combate. E você se lembra do conselho de Jesus? A vigilância era algo tão necessário que Jesus fez uma declaração polêmica. Ele disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Sabe o que aconteceu? Teve muita gente que entendeu isso de modo literal. E quando aconteceu um concílio dos cristãos em Nicéia, no 2º século, apareceu um monte de crente mutilado. O pessoal chegava sem mão, o pessoal chegava sem um dos olhos. O que aconteceu? Santidade. Me fez pecar, eu estava arrancando. Já pensou se tu tiver que arrancar tudo que te leva ao pecado, irmão? Complicado, hein? Enrolado isso aí. Se o teu olho te faz pecar. Pastor, me explica esse texto. Explico. Um dia, uma irmã me regaçou na internet porque eu vou à academia. Pastor, academia não é lugar para crente. Academia não é lugar para pastor ir. Eu lembrei das palavras de Jesus. Se a academia te faz pecar, arranca. Mas eu vou à academia na boa, meu irmão. Meto o sonzão aqui, Arautos do Rei, puxo o meu ferrinho, venho para casa, estou em paz. Se me faz mal, eu não vou. Agora, na moral, se você vai na academia e não consegue ficar malhando sem olhar a situação das irmãs, aí não dá para tu, irmão. Percebe que é um processo de análise pessoal? Se te faz pecar, pode não fazer. Se não faz, de boa. Agora, se você é fraco e não consegue, vaza. Mesma coisa. Internet. Pastor, eu não consigo me livrar da pornografia. Toda vez que eu acesso, não tem jeito. Eu termino vendo pornografia, eu termino me masturbando. Como que eu venço? Simples. Se a internet te faz pecar, arranca. Cancela a assinatura. Se você não consegue administrar o que você tem, então não tem que ter. Agora note, isso é uma avaliação pessoal, madura da tua parte. Agora, se eu consigo navegar na internet e não acessar o que você está acessando, porque você não consegue, aí eu não posso também. Não funciona assim. Ir à praia. Crente não pode ir à praia. Se ir à praia te faz pecar, não dá para tu, irmão. Agora, se você consegue reunir a tua família debaixo do sombreiro, ali na boa, desfrutar da natureza e ter um domingo agradável, depois voltar para casa e tudo em paz, dá para você. Se te faz pecar, não vai. Tu tem que ser maduro para identificar a tua fraqueza. Agora, sabe qual é o nosso problema? Você tem a sua fraqueza e acha que todo mundo tem. Aí mete o pau em todo mundo, porque você é um deficiente. Aliás, você projeta as tuas deficiências nos outros e acha que o teu problema é o problema de todo mundo. E outra coisa, projetando nos outros, você encobre você mesmo. Covarde. Se vigiai, tem que ter maturidade para cortar o que te faz mal. Se não consegue, irmão, aí você está complicado, está enrolado no cenário da batalha. Aí você vai diante do desenvolvimento da carta a Filadélfia. E quando você chega a Filadélfia, algo extraordinário acontece. A reforma protestante aconteceu, mas a batalha continuava. Qual era a batalha? Não é que os crentes começaram a perseguir os próprios crentes? Olha que loucura. Vamos fazer a reforma protestante? Vamos. Estamos sofrendo inquisição? Estamos. Eles estão nos matando? Estão. Depois que aconteceu e a poeira baixou, o que aconteceu? Os crentes começaram a perseguir os próprios crentes, fazendo a mesma coisa que a igreja romana fazia com eles. Olha que loucura. Então você tem, a partir de 1517, o pessoal perseguindo, os crentes perseguindo
A partir de 1798, você chega em todo esse processo e percebe como é que pode os crentes se levantar contra os próprios crentes. Ellen White fala sobre isso. Que os maiores inimigos da igreja, no período final da história dessa terra, sairão do seio da própria igreja.